eu lembro que aqui em 2016 a gente só tinha um evento. Se eu não me engano, que era o Open CWB. E, cara, na realidade é aquela história de empreendedor, né? Eu enxerguei uma lacuna no mercado. Basicamente é isso. A minha esposa sempre, ela falava, cara, acho que dava pra gente fazer alguma coisa, você não tá afim numa empresa e tal. Eu falei, podemos pensar e tal. E eu falei, cara, eu acho que enxerguei uma lacuna. Posso fazer um evento também, acho que pode ser diferente, uma entrega e tal. E vamos ver o que dá. E aí que começou a CF League, cara, lá em 2016. E toda vez que eu tô me achando meio cheio de alguma coisa, eu tenho uma imagem no celular que é: você nada mais é do que um pedaço de areia num cantinho de uma galáxia pequena. Você fica girando em torno de uma estrela anã e você acha que você é gente. Quer saber se o evento tá regular? O alvará dele. Claro, tem regras pra você precisar ter um alvará específico, né? Mas para grandes eventos tem que ter alvará, cara. O alvará já garante várias coisinhas que a prefeitura exige que você tenha, né? Desde se você ser uma empresa de verdade até questão de contrato de ambulância, empresa de segurança, você ter RT, você ter engenheiros que assinam, enfim, toda uma parte que faz parte desse mundo dos eventos que você tem que ter de segurança para as pessoas que estarão lá, sabe? Salve, time, tudo em ordem? Hoje, com o bigode um pouquinho maior do que a barba, porque esse episódio está sendo gravado em novembro, época de consciência de problemas masculinos. Pode não parecer, porque a galera levanta peso, a galera é forte, tudo e tal, mas, cara, muito problema de depressão, muito problema de questões de saúde mesmo, como câncer de próstata e tal. Então, quando me perguntarem na rua, já vai saber o que é. É a bigarda, a barba menor e o bigode maior, para chamar atenção para esse mês de importância para você, meu parceiro, se cuidar. Tem um monte de coisa que acontece, você acha que só acontece com você, mas acontece com todo mundo. Bom, esse recado dado, vamos lá. Hoje temos uma presença muito legal mesmo. Cara que eu sempre tive muita vontade de conversar sobre esses assuntos, que é o Luiz Otávio, também conhecido como Batata. Batata, 10 anos atrás, montou um campeonatinho mesmo. Eu fui lá, participei de CrossFit, que era a CF League. Hoje, esse campeonato, que já tem mais de 10 edições, já passou desse processo de ser um campeonato municipal para ser um campeonato estadual e agora para ser um campeonato regional. Atletas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até outros atletas do Sudeste já vieram competir aqui, que é um campeonato que vem numa crescente muito legal e tem uma forma de pensar sobre fitness muito bacana. Então, sem mais delongas, obrigado, Batata, por estar aqui com a gente. Cara, muito legal. Queria muito mesmo conversar contigo, porque sei que vem coisa boa por aí. Como é que você tá, meu querido? Eu tô bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite aí, Marcos. Obrigado, amigo. É sensacional, cara, poder compartilhar nossa experiência, nossa trajetória. Desde 2016 a gente vai falar no nosso bate-papo aí. Então, são 10 anos de história, né, no ano que vem, 2016, 2026. E é um prazer, né, poder falar do nosso trabalho, da nossa maneira de conduzir as coisas, de atender a galera, de fazer esse evento. Então a gente tá bem feliz. E obrigado pelo convite, né? Vim Que trocar isso, ideia, é prazer. sempre maravilhoso, a gente adora. É legal pra caramba. Prazer. Me conta como é que começou isso na tua pessoa? Diz que começou com educação física, personal, como é que é isso? Cara, eu fiz educação física, né? Lá em 2002 que eu entrei, 2003, me formei em 2006. Então já faz um bom tempo. E, cara, sempre fui do esporte, né? Sempre fui do esporte. Meus pais aí sempre incentivaram a mim e o meu irmão, então eu sempre fui ligado à atividade física e saúde, treinar. Cara, mas aquela coisa, né? Futsal, corrida, beleza, faculdade. A gente foi procurando se especializar. E aí eu entrei na Secretaria de Esporte do município também, em 2009. E comecei a trabalhar. E, cara, em 2011 eu fui pro departamento de esportes da Secretaria aqui da Prefeitura de Curitiba. E lá eu entrei nesse mundo dos eventos, né? Que daí eu fui pra coordenação de corridas de rua. Comecei lá a aprender como fazer e tal, com as pessoas que já estavam lá alguns anos antes, com bebida à fonte da galera que era referência na organização das corridas de rua aqui no município. E fui trabalhando com eventos, cara. E aí a gente começou, eu fiquei 7 anos lá fazendo isso, coordenando as corridas de rua da cidade também, até com os organizadores privados, junto com o público, para organizar várias coisas, aprendendo muita coisa do mundo privado também, fora do mundo público, né? Que são coisas bem diferentes. E, cara, gostei demais. E acabei aprendendo várias coisas, muitas coisas. A minha esposa veio a somar na questão do marketing, né? Que também faz muita parte dos eventos. A gente alinhou e comecei a enxergar o mundo de uma outra forma, digamos assim. Essa questão dos eventos. E aí foi daí
foi assim que eu comecei a me especializar, basicamente. Daí, nessa época, você já vislumbrou o CrossFit como um evento? Como é que foi isso? Na realidade, assim, isso tudo começou... aqui em Curitiba, acho que a gente começou a ter um boom de CrossFit em 2015 para 2016. Não sei me corrija se eu tô errado, mas acho que foi isso. E, cara, lá em 2016, ou 2015, 2016, eu ganhei de uma amiga minha que trabalha no departamento de esporte um mês de aula na Feroz CrossFit. Lá com o Fernando ainda. Com o Fernandão, o Fernando Ribeiro, daí a Michelle, acho que era a professora. Aí, cara, daí isso foi em dezembro de 2015, isso. Daí, em janeiro de 2016, eu resolvi ir lá. Daí falei, então tá bom, vou ver o que é o CrossFit. E tava começando uma galera fazendo o Narciso, o Márcio. A gente se formou junto, fez federal junto e tal, amigo desde aquela época. Também tava fazendo em algum outro lugar lá e tal. E aí eu comecei a fazer, cara. E o meu primeiro coach foi o Thiaguinho. Thiago Ribeiro também, lá, né, que faz os eventos também. E aí, cara, fiz um mês e tal ali. Daí acabei mudando pra Repulso, que era mais perto da minha casa. E tal, e comecei a vivenciar esse mundo. E eu já fazia as corridas de rua pela prefeitura, já trabalhava com eventos há algum tempo, tinha feito alguns outros também. E sim, corrida de rua naquela época, hoje também é bastante gente, né? Mas naquela época era um expoente, assim, 5, 6, 7 mil pessoas, uma logística, uma demanda, fazer prova das nascentes também aqui, que era por 12 municípios, 100 e poucos quilômetros de prova, então eu tinha uma visão legal, assim, dos eventos. E eu lembro que aqui em 2016 a gente só tinha um evento, se eu não me engano, que era o Open CWB, se eu não me engano. E, cara, na realidade é aquela história de empreendedor, né? Eu enxerguei uma lacuna no mercado, né? Basicamente é isso. A minha esposa sempre, ela falava, cara, acho que dava pra gente fazer alguma coisa, você não tá afim, uma empresa e tal. Eu falei, podemos pensar e tal. E eu falei, cara, eu acho que eu cheguei uma lacuna, posso fazer um evento também, acho que pode ser diferente, uma entrega e tal. E vamos ver o que dá. E aí que começou a CF League, cara, lá em 2016. Eu lembro daí que teve um papo também, nego, de fazer alguma coisa junto com a prefeitura. Eu precisava de uns parceiros. Aí eu lembro que eu chamei o Cécio, que tinha a Hipster também. Que depois da Hipster foi em 2017, acho que inaugurou. Mas tinha o Cécio que tava no meio. E o Fernando, que era da Feroz, que era mais próximo. Eu falei, cara, o que vocês acham? Vocês querem tocar? Toca lá. Eu falei, bom, a gente podia montar um evento, né? Deixei meus dois que tinham mais experiência. Eu não era muito da parte técnica, né? E a primeira CF League foi em conjunto com os três. Eram meus dois sócios, digamos assim. E aí surgiu essa ideia. Cara, se dá pra gente fazer, o que vocês acham? Sei lá, era em março isso, tomando uma cerveja no Baci, na frente do Museu do Olho, cara. Numa noite lá. A gente foi falando, cara, acho que pode ser aí o nome. Daí eu inventei o nome, CF League, de liga e tal. Beleza, daí, cara, aí levamos o projeto pra frente. Daí começou. Daí vamos ver aonde poderia fazer e tal. Eu lembro muito bem desse começo, cara, porque foi uma coisa que eu fui conversar com muita gente. Com vários boxes, assim. Fui conversei. Eu lembro que eu conversei com a Tássia, com a Ana Zaidan, fui lá. Eu não lembro se eu conversei contigo do primeiro, agora não, porque quando você era sócio do Marquinhos. A gente conversou uma vez na Braves, eu me lembro. Na Braves. E tava com a tua esposa também. Tava com a Gi. Aí eu passei em várias boxes que tinha na época, cara, que tinha aquela ali na Brigadeiro Franco, com o Branco lá, conversei com o Camilo. Cara, enfim, conversei com uma galera pra saber, o que vocês esperam, o que é diferente, o que não sei o que, pra daí tentar montar algo assim. Aí a primeira edição, a Steel Giants abriu a porta pra gente lá, né? Então a Cris, o Sapo, sempre agradeço eles por esse começo. A Regi Mary Pitu, também, que abraçou a ideia pra gente fazer a nossa primeira edição lá. E assim começou, cara. E aí a gente moldou nossas formas, como era pra ser feito, como a gente acreditava que poderia ser uma entrega bacana pras pessoas. E ali iniciou a trajetória da CF, cara. Foi mais ou menos desse jeito, assim. É engraçado porque eu me lembro dos campeonatos do Greg, o CWB Open, que tinha uma cara de intrabox. E daí, muito legal, porque o campeonato do Greg nos motivou, na época, a fazer campeonatinhos internos para poder que a pessoa tivesse uma noção do que acontecia num campeonato. Nesse ínterim, eu me lembro que abriu a Braves e o Marcelo foi lá no box conversar com a gente. E daí, na Braves, entre uma prova e outra, você veio conversar comigo com a tua esposa. E foi muito legal porque ali eu já percebi que era um pouquinho diferente. Óbvio, ambos os campeonatos que a gente tem na cidade são muito legais e tal. Agora veio o Legacy também. Mas é interessante ver como existe a orientação de cada um. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
mas eu percebi um real interesse de pessoas em ouvir o que a gente tinha para dizer. E daí, como eu já cheguei no CrossFit mais velho, anos no triatlo, anos no maratona e natação em mar aberto, que é a travessia, né? Eu achei muito legal porque, tipo, não, a gente tá com uma ideia de fazer um master e tal. Nego, o que você acha que precisa, tal, não sei o quê. Eu me lembro de trocar uma ideia longa com ela. Assim, bastante. A Gi falou bastante com você, é verdade mesmo. sobre, tipo, olha, eu acho que tem vai ter, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, vai ter uma divisão. Pessoas que entraram no esporte agora, que é o meu caso, e pessoas que estão no esporte há mais tempo. Então, qualquer workout, qualquer pré-requisito precisa levar isso em consideração, porque levando em consideração o estado que vocês estão, o estágio, desculpe, não o estado, o estágio que vocês estão é um processo nascente. Então a gente precisa agregar o maior, e eu já a gente, né, já empolgado que eu trago. Pô, trocar ideia é sempre legal. A gente precisa pensar em workouts e pré-requisitos que possam trazer o máximo de pessoas para, tipo, colocar esse negócio na rua e tal. Então foi bem legal, cara. Esse negócio que eu tenho muito carinho. Eu me lembro de ir competir no primeiro lá lá com o Sapo e com a galerinha da Steel Giants. Lembro, foi bem legal. Ficou com uma cara assim de um pouco mais do que a gente faz no box, mas não tá tão longe como se fosse um games, assim, tipo, nossa, Sim. nunca vou conseguir chegar lá. Exato. Cara, muito legal mesmo. Me conta uma coisa, porque a gente vai falar sobre esses dois aspectos, né? Eu queria falar contigo primeiro pra galera entender, porque vem e reclama, eu já vi isso acontecer contigo e tal. Porra, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Cara, você não sabe o esforço que é pra colocar esse negócio em pé. As pessoas reclamam do workout ou disso, daquilo, e também não são muitas, né? Mas é que o ser humano, ele tende a pegar o elogio, esquecer em 5 dias e a crítica dura 3 anos na cabeça dele, né? Então, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre a questão da logística, o que precisa, não é para chegar e, tá aqui, vai precisar de aval da prefeitura, dependendo do caso, e essa experiência você tem bastante, né? Sim. Cara, é um caminho longo, assim, porque pra gente poder montar algo que seja do agrado de todos e da maneira que nós enxergamos que é interessante ser oferecido, pra galera ter o conforto, ter, enfim, tudo que a gente acredita que faz diferença pro nosso atleta, né? São anos de planejamento, né? Então, assim, a gente sempre fala, quando que começa a próxima CF? Quando acabar essa? Então, por exemplo, a CF 2016 começou no dia 15 de abril de 2025, que acabou dia 13 a desmontagem, dia 14 de descanso, já começamos a pensar, né? No caso, a data, né? Por causa das negociações. Então, é uma logística bem grande, bem complexa, porque passa por vários momentos, vários setores. Desde aquelas questões de você observar o que foi realizado no evento anterior e o que precisa ser melhorado para o outro, que a gente sempre tem algum ponto de melhora. É aquilo que a gente tem que repetir, que foi super bem, a galera adorou, e aquilo que a gente tem que, não precisa, enxergamos que não é mais necessário, que alguma outra demanda já supriu. Então, a gente começa a pensar nisso. E aí começa a trabalhar com todos os nossos parceiros, né? Fornecedores, as datas, o primeiro ponto é sempre o local do evento, né? Então, o pavilhão ali do Barigui, ele tem uma agenda bem apertada, então a gente já tem uma agenda de lá desde 2018, a gente basicamente sempre renova. E vê qual que é o mês que vai cair, sempre entre março e abril, né? Nossas datas, assim. Então, os últimos 2 anos foram em abril, por exemplo, né? E para 2026 eu solicitei o retorno para março, que pra gente é mais bacana, que a gente acha que é melhor. A gente conseguiu a data para março de novo, o terceiro fim de semana, que a gente tava assim desde 2018. E aí, nego, passa por tudo, cara. Aí vai passar do teu fornecedor de equipamentos, que você tem que negociar para você ver com uma antecedência, porque você tem que passar esses equipamentos pro teu time de heads para poder começar a pensar nas provas. Para você entender o que está acontecendo também no mundo do cross, né? Para você ver, pô, acho que é legal esses implementos, tem coisa nova, dá para implementar, o que a gente vai querer deixar que é mais piso preto, mais básico também, formatos, categorias, né? Que a gente foi evoluindo nas categorias ao longo dos anos também. Tudo isso, sabe? Então, tudo isso começa. De claro, tem a parte mais burocrática, né? A questão de alvará mesmo, que tem que entrar na prefeitura. E assim, são poucos eventos aqui que, assim, eu até falo, sempre brinco, né? E falo sério também sobre isso, que quer saber se o evento tá regular? Vê o alvará dele. Então, se você... Claro, tem regras pra você precisar ter um alvará específico, né? Mas para grandes eventos, tem que ter alvará, cara. Então, o alvará já garante várias coisinhas que a prefeitura exige que você tenha, né?
Desde se você ser uma empresa de verdade até questão de contrato de ambulância, empresa de segurança, você ter RTs, você ter engenheiros que assinam, enfim, toda uma parte que faz parte desse mundo dos eventos que você tem que ter de segurança para as pessoas que estarão lá, sabe? Então isso é bem importante. E, cara, aí passa o pensamento da logística para você entregar a melhor experiência para o teu atleta. E aí são coisas que tá tudo aqui, né? Aqui anotado com a minha esposa lá, que é uma coisa que a gente guarda ali, claro, a gente fala sempre também, que muita gente também pega como referência, né? Uns fazem, é engraçado, uns fazem cópia ipsis literis, assim, sabe? E beleza, cara, tá todo mundo tá aí pra isso, mas a criatividade que sai das ideias são sempre daqui. Então, isso eu acho que é uma coisa bem legal. Mas isso que uma coisa que você falou também, né, que é bem importante, cara, isso assim, ó, desde a primeira edição, e faz muito parte assim, do meu perfil, como eu gosto de conduzir as coisas, e a minha esposa também. Eu gosto muito de ouvir, sabe? Escuto muito, cara, adoro. E a galera manda, às vezes, no direct pra gente, me encontra lá, como a gente já bateu papo, outros, como a gente fez a última enquete dessa edição, e pergunta, cara, eu gosto de ouvir, sabe? Pro bem e pro mal, cara, não tem problema, sabe? Da galera manda, pô, Luiz, pô, Batata, achei que ficou pesado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que não sei o quê. Daí eu falei, pô, mas ó, de longe, viu, cara, não é uma crítica. Os caras vêm assim, sabe? Eu falo, Aham. não, cara, relaxa, pô, adoro, manda, o que você quer? Fala aí. E fala, tem uma galera que conversa com a gente direto, assim, cara. E aí que a gente consegue perceber vários detalhes importantes. Vários. E aí você fala, opa, verdade. Então, beleza. Tranquilo, deixou anotadinho. Aí, pô, tô a gente poder melhorar, sabe? Porque são pontos que eles são desapercebidos, assim, num contexto geral, mas faz uma diferença quando você tá lá e você acaba percebendo, você faz um benefício, sabe? Então, acho que escutar o grande é uma coisa muito boa, cara. E saber ouvir e entender, né? Você tá aberto a receber uma crítica, assim, de verdade, que o cara fala com aquele objetivo de que você vá pra frente, sabe? Que é diferente daquela crítica que você vê, você percebe que é uma crítica sem fundamento, assim, só tá reclamando porque não beneficiei você, sabe? Não porque é o certo. Não fui beneficiado, então vou reclamar. Agora, quando uma crítica verdadeira, você fala, é verdade mesmo, cara, tá certo. Então, eu achei isso muito legal. Teve, complementando, eu falo, teve dessa, quando a gente lançou os pré-requisitos, por exemplo, aí teve um menino que mandou no direct pra gente ali das cargas. Falou, pô, ficou puxado a carga do RX e tal, né? Daí eu falei, porque, ó, acho que podia ser um pouco a menos e tal, não sei o quê. Daí eu falei, cara, deu coisa assim, falou, mas, cara, daí eu falei assim, mano, ó, deixa eu dar uma olhada pra ver se eu não tô falando se tá errado, né? Daí eu voltei, é igual esse ano, cara, que você já participou, pô, tá tudo certo. Ele, cara, é verdade, então tá tudo certo, estarei lá, não sei o quê. Então a gente se preocupa muito nesse sentido, sabe, cara, de ouvir, responder, sempre com respeito, transparência. E a gente não foge da raia, né? Então, assim, quando dá errado, a gente fala, beleza, deu cagada mesmo. Desculpa aí, a gente vai melhorar. Então, cara, mas graças a Deus, sempre são poucos, muito poucos problemas, assim, sabe? Ao redor desse tempo a gente conseguiu identificar, então hoje são problemas bem pontuais, que obviamente, cara, evento tem bilhões de coisas que podem acontecer, né? Sim. Mas são problemas, assim, bem pontuais que acontecem, que a gente sempre consegue resolver, assim, a entrega é sempre, não vou dizer 100%, mas sempre 95% para cima que o pessoal gosta. Então a gente fica bem feliz, cara, mas é muito trabalho. É muito trabalho, muita escuta, muito planejamento, assim. Teve duas coisas que você falou que eu achei super importante. Cara, acontece no meu box. A primeira é o cara copia. Velho, ele pode copiar, não tem problema nenhum. Porque ao copiar alguma coisa, ele tá sempre refém da tua linha de raciocínio. Porque ele não tá querendo utilizar aquilo ali e pensar numa outra forma. Dá um exemplo bem simples que eu tô vendo alguns boxes menores utilizar isso. Quando eu montei a Rebel, tem um dia, que é geralmente quarta-feira, que é o meio da semana, para dar uma baixa na intensidade para o cara continuar quinta, sexta e sábado. Você tem que programar para a pessoa que vai todo dia no box, não o cara que vai 3 vezes, 2 vezes a semana. Eu coloquei musculação. O mesmo formato de musculação, mas voltado para movimentos que vão melhorar a tua puxada, que vão melhorar a tua empurrada, e assim vai. A galera, porra, não, meio estranho, pô, se fosse maromba, eu ia para uma Smart Fit, tal, não sei o que. Eu falei, ótimo, eu acho que você tem vontade para fazer isso. A diferença é que você não vai fazer, você não vai saber o que fazer quando chegar lá para melhorar o que você precisa melhorar aqui. Nunca mais. É o dia de maior adesão no box. Porque daí as pessoas sabem, porra, tô meio cansado, mas eu sei que eu vou, que não tem problema nenhum, tá, não sei o que. Isso é muito legal.
E a outra ideia, que é justamente isso, ouvir. O problema só, que eu acho que você, porra, cara, faz isso assim, porra, com primazia, é se despir da pessoa. Tipo, a crítica não é para você, a crítica é para o que está acontecendo. Esses dias eu fui convidado a fazer parte de uma questão técnica de um clube na parte de natação. Eu falei, cara, eu agradeço, eu tenho uns outros projetos caminhando, não vou ter muito tempo e tal, mas é aquela ideia assim, o cara é associado do clube, que nem você, tudo certinho, você é um par dele lá dentro e você tá doando um pouco do teu tempo para fazer aquilo acontecer, muito como você faz com a CF. A diferença é que é um negócio, é uma empresa, não é feio, no Brasil é feio, né? Você tem que tentar tirar um lucro disso, afinal de contas, e lá é a tua, é só doar teu tempo. Para o cara chegar, dar aquele tapa no teu ombro assim, porra, batata! Porque a piscina que não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, eu não tenho a mínima inclinação para isso. Então eu acho muito legal, porque eu já vi gente, porra, batata, não sei o que. Você, não, peraí. Como assim? Não. Eu acho muito legal porque você consegue se despir dessa ideia de, tipo, não é para a minha pessoa. Ou é para a minha pessoa jurídica, não é para a minha pessoa física. Porque você acaba sendo referência, né? Mas tem que ter aquela questão da humildade mesmo, né? De você tem que se distanciar e entender o ponto de vista da pessoa que tá contigo ali. Porque muitas vezes chegam críticas ou chega uma pessoa lá, mas tá muito nervosa ainda, sei lá, sai da prova ou alguma outra coisa, o cara vem sem. Eu falei, você escuta, fala aí, o que você precisa? Aí o cara fala, e dá uma acalmada, desse pondera, ó, mas peraí, veja bem, isso. É por isso, cara, então é isso que tá certo, isso tá errado, não sei o quê. E quando e assim, quando tem os problemas, né, dos eventos, que basicamente se trata sempre de pontuação, de erro de contar, coisa de arbitragem, né? Uhum. Tem recurso pra isso. Então você vai lá abrir o recurso e vai analisar. Então a gente vai analisar e se tiver certo, vamos deferir. Se não tá, a gente vai indeferir, eu explico por quê. Mas então tem que ser certo. Então você tem que estar sempre atento nisso. E entender o que o cara fala, né? Então, assim, tem coisas que são fundamentadas, as que não são fundamentadas. Você explicar também pra pessoa, cara, ó, não é assim que funciona. A tua visão acho que tá equivocada por isso e isso. E porque você também tem que, ao mesmo tempo que você escuta, você tem que saber defender o teu posicionamento. Porque às vezes tem muitas comparações injustas e etc. Você fala, cara, mas peraí, você tá me cobrando uma coisa que você não tem e aqui você quer e etc. E que não tava nem escrito, você não leu o regulamento. A sua responsabilidade de atleta, você tem que saber o regulamento. Tá escrito lá. Você se inscreveu. Então, assim, esses pontos, assim, mas sempre com muita. Não dá pra dizer impessoal, mas não levando a carga pro lado do pessoal, batata pessoa física. Cara, ali é por causa do evento, sabe? Não tem problema, a gente discutiu aqui. Cara, é muito engraçado. O cara, eu tô andando, me param lá, às vezes. Ô, batata, cara, aconteceu isso. Você abriu o recurso? Abri, não sei o que. Então tá bom, deixa eu ver. Aí eu vou ver, beleza, o que tá? Beijo, falaram, cara, é isso. E porque eu tenho um time que faz só isso, né? Não, precisa, não fica só comigo, né? Sim. Eu nem tô mais lá. Aí, cara, daí os caras reclamam, falam, né? Mas beleza, esse mesmo cara que a gente, meio entre aspas, deu aquela discutidinha, dá 10 minutos depois eu saio ali, já tô batendo foto e o cara me dá uma ainda. Aí eu tomamos chopp junto. Assim, cara, então eu acho isso muito legal. Tem essa sinergia com a galera, assim. E, cara, eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente sempre evoluir, sabe? Nesse primeiro. Tá com essa galera, assim. Cara, nesse primeiro foi muito massa que tava o Cécio lá. E eu cheguei, porra, vamos. Uns alunos, vamos. Falei, vamos, estamos aqui pra isso e tal. E eu me lembro que tinha o relógio oficial e tinha um relógio de cada judge. Falei, pesada, esqueçam o que tá acontecendo em volta. É aquela voz que você tem que ouvir. Então, quando a gente chegar lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é cumprimentar aquela pessoa. Olá, como vai? Tudo bem? Pô, como é que é? O que você tá esperando? Então, pra se aculturar com aquela voz. Deu um problema numas 3 baias pra lá e o relógio da pessoa não pegou. O relógio tava pegando, o relógio do judge tava pegando, do nosso, aliás, e desse não tava. Cara, acabou o workout, não sei o que, tarará. Cara, eu ouço no geral, assim, os capitães da última bateria, por favor, se apresentar. Os caras me olharam, assim, pô, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Que eu vou lá, eu ia, né? Tô aposentado agora. Ia, cumprimentava. Na hora que tinha que assinar, ia lá de novo, cara, obrigado, tá, não sei o quê.
Nunca me estressei, porque eu sempre achei uma estupidez se estressar. Teve um que a pessoa no meu daí, sozinho, competindo no Master, que ela não entendia direito o que era o handstand push-up. Uma hora o pé tava errado, uma hora o cotovelo tava errado, tal, não sei o que, tal, uma hora que eu parei. Falei, cara, essa daí eu já foi. Falei, meu amor, o que você quer? Eu não tô entendendo o que você quer. Aonde que você diz que a minha bunda tem que bater na parede, que não sei o que, tarará. Daí ela ficou incomodada porque eu tava perdendo tempo ali. Era a última bateria, já não tinha mais gás nenhum. Pô, queria chegar no pódio, cheguei próximo, mas não peguei. Daí eu falei, cara, não vou discutir. Bom, chegamos lá. Todos os capitães do negócio, não, porque aconteceu assim, 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 tal, não sei o que, tá. E eu sentado do lado do Cécio. Falei, bom, galera, o que vocês querem fazer? A menina só queria reclamar. Só queria reclamar. Eu falei, olha, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode acrescer tal coisa, tal, não sei o que. Dá, Cécio? Dá. Não, mas isso não serve. Eu falei, bom, então o que dá pra fazer é vocês fazerem o workout de novo. Ah, mas a gente vai se dar mal por causa do outro workout sem depois. Eu falei, Cécio, daria pra fazer isso? Daria, nego. Cécio deu mais 2, 3 opções, tá, não sei o que, ela só queria reclamar. Eu olhei pra ele, sorri e falei, pô, tá difícil, hein? Falei baixinho, falei, querida, eu já dei todas as alternativas que eu poderia pensar para te ajudar no processo. Você não tá satisfeita com isso? Cécio, cara, o que você julgar válido, eu tô topando. Só me informe, porque deve ter que avisar a minha equipe lá, a gente vai fazer o workout de novo. Porque ela não queria aceitar aquele negócio, ela não queria refazer aquele sozinho, ela queria que todo mundo refizesse, não sei o quê. Cécio deve ter falado pra ela, cara, isso não vai acontecer. Sim, claro. Aí deve ter acrescido lá uma outra rep, sei lá, e foi embora. Então esse negócio sempre me incomodou, porque tendo vindo de outro mercado, antes do mercado da educação física e do fitness e tal, eu tava muito mais concentrado em ver o que acontecia no backstage das coisas. Então, cara, eu via você passando, eu via qualquer outro organizador passando assim, o cara via eu falava, cara, você não sabe o que tá passando na cabeça do cara, velho. E você chegar ainda sem educação, é o que mais, tipo, eu falei, cara, esses caras são heróis, velho. Ah, sim, cara. É o que a gente fala isso desde a primeira até hoje, a gente sempre fala com os nossos judges, staffs, meus heads, nosso time como um todo. Sempre respeito. Entende? Tipo assim, da nossa parte, sempre primeiro, sempre ser respeitoso. Então, da minha equipe, eu só sempre garanto, quando faço lives, quando falo, que do meu time ninguém vai faltar com respeito antes. Então, assim, aí, e eu até falo, assim, que hoje em dia tá mais tranquilo, eu enxergo, sabe, essa questão do desrespeito com o judge, com o staff, tá mais comedido, assim. Antes era um pouco mais exacerbado, até queria encostar, sabe? Hoje eu acho que tá muito mais controlado e as pessoas estão mais perceptivas em relações que, cara, não é assim que se resolve, sabe? Mas eu sempre falo, galera, se alguém encostar a mão, sei lá, agir de má fé, xingar, for muito esdrúxulo assim mesmo, vocês não precisam fazer nada. Não revirem, façam nada. Só fiquem quietos e me avisem. Porque quem é responsável na última linha sou eu, né? Não tem. Sim. Então você só me avisa que eu vou lá e eu vou retirar essa pessoa do evento, ponto. Né? Então, assim, porque isso também está no regulamento, sabe? Então, o meu judge e as pessoas que trabalham na nossa equipe nunca vai chegar pra você e falar, cara, você foi um assim assado, foi um ladrão, você tá não sei o quê, não gosta, nunca. Ele tá lá pra ser imparcial, é pra julgar, ponto. Esse é o trabalho dele. Pode errar? Pode. Igual, pô, você no futebol erra com VAR, cara, imagine no cross. Então, assim, a gente faz todo o trabalho pra prever isso, pra não ter o mínimo de erros possíveis, fazemos. Desculpa. Mas não é 100% garantido. Então o respeito sempre tem que existir. Se o cara errou, beleza, aconteceu, a gente vai fazer o possível para corrigir isso e ser o mais justo com todo mundo que tava lá. Ainda mais se você. E a gente entende isso. Pô, se você tá disputando pódio, pô, é muito ruim se você perde teu pódio por causa de um erro do juiz. Sim. Isso em qualquer coisa, tipo pênalti numa final da Liberta, entende? Algo nesse sentido. E a gente procura, cara, abre o recurso, manda o vídeo, a gente analisa. Não, tá certo, o cara lá não fez isso aqui, fez, manda rep lá e ser o mais igualitável possível. Só que às vezes você arruma, você é justo. Só que daí você sendo justo, você, cara, acaba prejudicando alguém. Mas é o certo. Daí como ele foi prejudicado, já não é mais certo. Então tem esses ponderamentos assim, sabe, nego? E cara, mas assim, você conseguir entender esses posicionamentos e resolver
é o mais interessante, sabe? E tem que ter um time pra isso, né? Hoje a gente tem uma galera só pra isso. Toda vez que eu tô me achando meio cheio de alguma coisa, eu tenho uma imagem no celular que diz assim: você nada mais é do que um pedaço de areia num cantinho de uma galáxia pequena. Você fica girando em torno de uma estrela anã e você acha que você é gente. Eu me lembro quando rolou os handstand push-up lá, que ela, pô, queria isso, queria aquilo, tá, não sei o que. Eu falei, cara, o que você quer, cara? Sei. Acabou, tá, não sei o que, tá, tinha que assinar a súmula. Lógico que o que é que você quer pra assinar a súmula já tinha acabado, né? Sim. Aí eu fui, assinei, eu falei, me conta uma coisa. O teu ex-namorado era minha cara, né? Que você tava com ódio da minha pessoa. Cara, ela chorava de rir. Não, aqui não sei o que, tá. Eu falei, não se preocupe. Só dê uma olhadinha. Se eu puder te dar um conselho, dê uma olhadinha no que é handstand push-up, porque que as pessoas estão querendo. Só isso. Não, mas é que você veja, tá não sei o que. Eu falei, querida, tá tudo certo. Eu não tô nas cabeças. Tava quinto. Sim. Fica tranquila, não tem problema nenhum. Até porque eu já tava cansado também. Falei pra ela, morto, isso aqui não é pra negro da minha idade, tá? E daí eu tava saindo e tava entrando o RX. Era sócio do Marquinhos na época. Daí eu falei, não deu, cara. Daí ele falou, cara, o último dia, o último workout, esqueça. É só o que você tem no tanque e é só isso. Cara, foi super bem, que não sei o que. Tá. Pronto, acabou. Zero problema. Cara. O importante é deixar a galera feliz, assim, sabe? Isso que a gente... É a nossa cara. Nossa cara da CF cara, é justamente festejar aquilo que você treina, que você se prepara no box. É a gente fomentar a tua superação e a tua evolução, sabe? E se divertir na arena. É um campeonato divertido. A gente tem, claro, pré-requisitos mais pesados um pouquinho. A gente cobra lá os ginásticos. Sim, fazemos isso. Mas, cara, a nossa entrega dá pra você curtir. Claro. Pra você se divertir. Cara, não é... Tem premiação em grana pra individuais? Tem. Daquela fomentada, porque quer queira que não, também é competição, também é desafio. Então não é só brincadeira. Não, você vai lá pra você competir, mas, cara, Claro. é pra você superar, pra você... O que a gente mais vê é você chorar com o teu time que você conseguiu fazer, sei lá, 10 barra fixas e você fazia 2. É você ter pedido de casamento na tua arena, cara. Isso é legal. É você estar com a tua família, é você ter toda uma estrutura pra ficar lá o dia inteiro com a gente sem se preocupar. É você poder curtir aquele fim de semana com a gente. Então, assim, a nossa preocupação quando a gente monta a CF, a entrega é essa, sabe? É entregar qualidade, entregar uma experiência muito legal pra você estar lá comigo o fim de semana todo, sabe? Aí é a nossa, cara, a gente é tradição, é isso, é o fim de semana com a gente, cara. Você tem que basicamente criar o ponto. memórias. Você tá no Total, segmento de criação de memórias. É bem isso, sabe? E acho que isso é muito legal. Então a galera tem esse carinho com a gente ali. A gente tem uma base de fãs, assim, pode-se dizer. No sentido de que a galera sempre apoia, tá sempre com a gente ali. Sempre Sim. quer estar junto, sempre quer participar. Fez a gente crescer. E quando eu falo, cara, eu falo abertamente, sempre digo isso, nego, sempre. Quando eu fiz a enquete agora dos Masters, a gente vai chegar nessa ponto depois. Mas a gente sempre cresce junto com a galera, cara. Sempre. Todas as melhores que a gente teve, incremento de pessoas, pontos positivos, pontos negativos, tudo foi sempre ouvindo quem tá lá com a gente direto, cara. Todos os atletas, entende? Então, assim que a gente conseguiu crescer de um evento que foi para 123 pessoas na primeira edição, em junho de 2016, que eu lembro muito bem até hoje, até 850 atletas em março de 2025. Caraca. E mantendo 850 atletas nos últimos 3 anos. Sabe? Então, assim, esse é o crescimento, não é só meu, né? É da nossa comunidade como um todo. A gente sempre fala, pô, a comunidade do CrossFit acabou. Acabou nada, cara. Tá todo mundo aí. Sabe, tipo assim, pode ter diminuído um pouco aquele hype gigantesco. Acho que até, ok, e chegamos naquela parte que estamos todos. Já tem aquilo. É uma coisa que é do mercado cross. Já tá aí. Não vai sair. Então a gente tem a nossa galera. Mas, cara, cada box, cada local tem a sua comunidade e o seu jeito de ser, cara. E você tem no cross, nos eventos, a mesma coisa. Pô, pelo menos eu digo pelo CF, digo pelo TCB, Sim. que eu também faço parte da organização. Cara, você vê uma galera que doa a vida pra estar lá, pra curtir, cara. Sabe? Pô, faz a rifa. Não, ajuda. A galera da box vai lá, vai torcer, vai estar junto. Como que isso não é você tá com a tua comunidade, tá com o teu time lá, cara? 60 pessoas junto, cara. Eu acho. Sabe? Então, pô, é o que a gente gosta de trazer, assim, sabe, cara? Então Eu acho que você tocou num ponto que é o que a gente vai até entrar agora, que é a ideia do aspecto técnico dos workouts e tal, não sei o que. Porque daí tem o teu lado, que já
deu uma deixa ali que é, pô, o cara tá treinando esse período todo pra chegar mais ou menos na mesma época do ano, março, abril, pra poder se testar. Eu acho que isso, você participa dessa caminhada com o atleta. Agora, tem uma outra questão nessa história toda que daí você não tem nenhum controle sobre, e eu acho que essa foi um pouquinho da falha do CrossFit como um todo, que é alta intensidade todo dia. Isso judia demais da pessoa. Eu aposentei por causa da minha terceira lesão na coluna. O disco acima dos que são aparafusados abaulou. Ele era assim, ele fez assim. Porque queria levantar peso, porque o meu fraco não é ginástico, não é cardio, vindo do triatlo e tal. Mas o peso sempre foi um pouquinho mais atrasado com relação a outras coisas. Então, essa ideia de, pô, não, tem que treinar LPO quase todo dia, abalou disso. Falei, cara, Sim. se eu me machuco, a Rebel fecha. Então, puta, não tem como mais. Claro. Né? Quem que tá junto contigo, obviamente? Quem que organiza os WODs e qual é o raciocínio por trás? Porque a gente vai falar sobre isso, mas já dando uma certa alusão, você percebe que com o passar das edições, os pré-requisitos eles vêm gradativamente, gradualmente, tranquilo, mas o sarrafo vem subindo. Justamente porque senão, pô, toda vez a mesma coisa, o cara passa um ano esperando o CF para fazer a mesma coisa, não faz sentido. Exato, cara. Então, a gente tem o time específico disso, só que é a nossa parte técnica, né? Uhum. Então, a minha parte aqui na CF, ela é geral. Então, eu sou direção geral de todos os setores, né? Então, a gente tem os nossos setores que vão cuidar de cada parte e temos o nosso time de heads, né? Então, o Márcio Narciso é o nosso head principal e tem as meninas que são as heads junto com eles, né? Então, a gente tem a Tatá, que é a Thais Franklin, tem a Julia, a gente tem a Jéssica, esse ano teve o Cécio também. O Shinoda fez parte muito tempo. Então o Shinoda, desde 2016 também. Ele foi head com o Márcio até a edição de 2022 ou 23, né? É isso, ele foi para fora do país. Então a gente tem a nossa galera que cuida só disso. Workouts, é com eles, né? Tem a minha visão? Tem, porque eu sempre olho tal, mesmo não sendo mais coach de cross, digamos assim, não estando no dia a dia do cross, mas como uma dia de educação física antes de tudo. Sim. E dei aula também, a gente tem essa noção, das competições a gente sabe ler e interpretar o que é a prova, né? E faço meu papel quando eu recebo a prova, basicamente fazer o papel de advogado do diabo às vezes. E olhar para um outro ângulo que às vezes, cara, você olha, né? Aquela questão, mas cara, esses caras são os que definem os workouts. E vem crescendo, as provas elas vêm crescendo, os pré-requisitos de acordo com o que a gente percebe e vivencia dos eventos anteriores, né? Dos eventos anteriores e do que tá acontecendo nas boxes. Porque quer queira, quer não, a gente tem os colegas, né? Pô, tem você que fala com a gente, tem o Marquinhos que conversa bastante, tem lá o pessoal da Tássia, tem o pessoal das outras boxes, e a gente vai percebendo o que tá acontecendo dentro das boxes. E por isso que vai se evoluindo. Então, assim, começou com certa carga de pré-requisito pro scale, por exemplo, pô, pro ano que vem, pô, a gente percebeu que dá pra subir uma quilharinha. Então, sobe lá 3 quilos, 5, né? Tô chutando aqui, mas mais ou menos isso. O ginástica, a mesma coisa. Pera aí, o ginástica antes não podia pedir, só acho que agora já dá pra colocar no pré-requisito pra gente poder montar as provas. Então, o pessoal organiza isso pra fazer provas, cara, que sejam legais. A prova tem que ser massa no campeonato. Ela tem, na realidade, é bem complexo, né? Como a gente gosta de trabalhar, né? Os outros não entendem, mas assim, na nossa parte. A prova ela tem que ser legal pra você, que é atleta, que você tem que se desafiar e você tem que testar a tua valência. A prova tem que ser massa pra quem tá assistindo, cara. Perfeito. Tem que ser emocionante pra quem tá assistindo. E a prova tem que ser boa de logística. Porque depende da nossa logística pra poder cumprir a timeline. E pra ir pra outra prova. E pra poder ir pra próxima prova. Então, assim, você tem que entender muito bem como que vai ser essa ordem, onde que vai. Material tem suficiente, casa aqui, casa lá, os staffs. A gente tem 2 arenas simultâneas, então o que tem aqui, o que tem lá, o que você precisa. E, cara, então, essa sinergia é muito legal. E graças, assim, a muito trabalho e a competência do nosso time de heads, cara, eu sempre elogio eles, cara. Os nossos heads são muito bons, cara. Mas, assim, muito bons mesmo. O Márcio, cara, ele é um cara que ele é muito, mas muito detalhista. Ele me dá uma dor de cabeça às vezes, cara, mas é porque é perfeccionismo da coisa acontecer certa. Aí tem o Shinoda, que tinha uma visão super, cara, animal das provas também.
junto com 2 caras que sempre estão aí olhando o cross e vivenciando no dia a dia. Aí junto com as meninas que entraram com todo o olhar que elas têm, que é diferente dos meninos. Somando. Cara, sucesso. Então, assim, esse é o X da questão. E eles planejam as provas pra testar tudo, cara. LPO, ginástico, cardio. Claro que às vezes você pode ter dependendo das 5, 6 provas, um pouquinho mais puxada pro peso numa edição, outra edição puxou um pouquinho mais pro ginástico, mas você tem uma equidade das valências que é do CrossFit, né? Isso é importante. Pra poder testar todo mundo. E faz, cara. Então acho que isso é o X da questão. E tem que ser massa. Tem que ser uma prova assim, cara, que você vai olhar e vai falar, nossa, eu vou morrer. Nossa, que legal, adorei. Né? Sim. Nossa, me quebrei, mas nossa, legal, hein? Adorei a melhor prova, morri. Saí de lá cambaleando. Então é isso, cara. E entregar, né? Entregar uma visão pro público também, né? O público tá assistindo, como é que ele tá sabendo o que você tá fazendo? Então ele tem que saber, velho, onde é que você tá. Então a gente tem todo esse cuidado de parâmetros para quem tá assistindo tá sabendo, na transmissão, tal, o que tá rolando. Então o pessoal quebra bastante a cabeça. Bastante a cabeça, assim, cara. Esse ponto, essa questão da CF é muito... Não sei se vocês se atinaram a isso, se foram buscar em outros eventos, provavelmente por causa da tua experiência, devem ter ido buscar. Cara, é impressionante como... eu fiz 2 Ironman fora do país. É impressionante como esses caras, eles não visam as grandes cidades. O último Ironman que eu fiz, que eu tinha machucado a coluna em fevereiro e tinha largado a prova em novembro, tem mais de 10 anos já, era no Arizona. A cidade na qual os aviões chegam era Phoenix. A cidade na qual você faz a prova é Tempe, que fica 20 minutinhos. É como se fosse Curitiba e Colombo, assim. E por que não fazer a prova em Phoenix, fazer a prova em Colombo? Porque a prefeitura ama que o Ironman vá para Colombo. Por quê? Porque é muito simples. Um cidadão que vai fazer o Ironman leva, em média, 3 pessoas com ele. Pai, mãe, namorada, esposa, filho e filho, que foi o meu caso. Então, para a cidade de Colombo, fazendo um paralelo aqui, cara, a indústria hoteleira de Colombo adora, restaurante adora, tudo. Visita, sightseeing, né? Ver os monumentos, o que fazer uma vez que chega na cidade, os caras adoram. Sim. O Ironman do Arizona, quando eu fiz, já estava ultrapassando 10 anos na mesma cidade. Então, tipo assim, cara, quando é que vocês voltam? Que maravilha. É bem isso que mesmo. Dá um boom na economia da região. Então, no começo deve ter sido um pouco complicado de fazer, mas hoje eu aposto. Devem ter vários parceiros que, tipo, estão contando com a edição X do CF League, porque eu vou dar um boom aqui, porque eu vou levar lá um food truck, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Cara, é muito legal. É muito legal, cara. Muito da hora. Os food trucks, cara, são os mesmos, acho que já fazem 5 edições. Tá aí, ó. Quando a gente foi pro Barigui, a gente criou um grupinho ali que dá conta e o pessoal adora e gosta. E tá lá. E você não vai ter uma novidade muito top lá também, que a galera vai adorar. Mas isso é novidade. Só depois. Mas quando você vai soltar esse daqui, Puta, boa pergunta. Porque daí, não, mas pode falar aí, você não vai ter Outback presente lá. Caraca, velho, que maravilha. Vai ser bem legal com as comidinhas do Outback. Ano passado teve, né? 2025 teve Outback como patrocinador. O patrocínio tá renovado, show de bola. Mas eles, ano passado, estavam, basicamente, a gente teve o chá presencialmente lá no pavilhão, né? O chá, as meninas lá com a mochilinha, servindo chá pra galera no copo, foi bem da hora. Mas pra 2026 a gente vai ter o Outback lá, com coisas do Outback lá. Cara, que legal. Cara. Vai ser na praça de alimentação, então vai ser da hora, cara. É o que faltava do Outback ali. Vai ser bem gostoso. Vai poder comer bastante, vai ser bem da hora, cara. Então, assim, cara do som, desde a primeira edição, o cara a estrutura, sabe? Desde a segunda. Então a gente já tem claro, a gente sempre tá atento ao mercado, porque sempre aparecem novos fornecedores, mas via de regra são os mesmos. O que já facilita. Eu já mando, sabe como é que é? O cara já sabe decora e salteado. Tudo que tem que fazer, sabe? Então acaba facilitando muito a logística do evento como um todo, né? Porque quer queira, quer não, ainda a CF tá dentro da Brasil Expo Fit, né? Que é o nosso evento maior lá, que é a feira multiesportiva, que tem mais 5 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então isso acaba facilitando, porque toda essa engrenagem ela funciona, né? Então não é só a CF, a gente monta a CF, beleza, mas tem fisiculturismo, calistenia, powerlifting, 60 lojas, 40 lojas. Isso. Mais isso, mais aquilo. Então assim, é uma coisa que a gente tem que coordenar tudo, assim, e acaba funcionando. Então tem uma galera que já tá ali, o hotel que fica do lado do Barigui,
que é o Confiança ali, sempre lota. Então todo ano tá renovado com eles. A parceria do hotel oficial, lota. Então assim, cara, Airbnb, toda a galera que vem, que passeia, que curte. Então acho que é muito bacana, assim, sabe? Muito legal. Movimenta e acho que movimenta para as boxes também, cara. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Que isso é uma coisa que ajuda muito ao nosso ciclo da nossa comunidade, sabe? Nessa parte de comércio, assim, falando de empresa mesmo, né? De você fidelizar seu aluno. Então, pô, eu tenho a CF, que é em março, sempre, né? Março, abril. Pô, você já tem uma galera que tá aqui em novembro que, pô, peraí, já tô me preparando. Então eu inicio uma preparação agora, porque afinal de contas são 4 ou 5 meses, né? 20 semanas, 25 semanas, que seja 24. Pô, tem final do ano, beleza, aquela baixa, depois janeiro, fevereiro, março, lenha. Pô, o cara já retorna. Você já faz uma planilha, você já pode vender uma planilha específica. Perfeito. Né? Tem uma galera que já monta, ó, específico pro CF. Tipo, cara, então eu acho isso sensacional porque é a nossa comunidade. E eu acho que você dá um objetivo, né? Nada melhor do que você evoluir se você tem uma meta, né? Cara? Claro. Quero fazer uma prova de 10 para 45. Então, peraí, eu tenho que fazer isso. Pô, quero não sei o que. Também vou treinar, cara. Vou me dedicar. Eu tenho aquela sinergia. Você tem aquela fidelização do aluno. É você mais 3. Então, pô, você tem aquela responsabilidade com o seu time, cara. Não é mais só você. Você vai no individual. Pô, então beleza, vou treinar para fazer isso. Então, acho que tudo isso é uma sinergia que é para nós e é para nossa comunidade. Sabe? Então, sei lá, você monta, que nem, pô, HP ano passado levou 60 pessoas. Caraca. Cara, pô, máquina de vencer 140. Outra box 15, 20, 30. E eu converso, cara, de a gente lançar as categorias, os pré-requisitos da inscrição abre dia 5 de novembro. Cara, a galera já tá. Cara, burburinhos e burburinhos. Que eu converso, como é que tá? Cara, a galera já tá se organizando, batata. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, cara. Então, assim, isso pra gente é muito legal. Porque, quer não, é a nossa vida, assim, sabe? A gente faz SF. Pô, é um ano de organização, cara. Você se colocou no calendário das pessoas, isso é muito legal. Porque a pessoa fica exatamente nessa ideia, né? E assim, cara, extremamente inteligente, extremamente inteligente. Saiu pré-requisito agora, aí, final de outubro, começo de novembro, que eu acompanho. Aí eu falei, olha isso, cara, velho, safado, cara. Porque daí o cara vai ter um tempo pra treinar. Safado no bom sentido, porque daí, tipo assim, ai, não sei se eu vou ficar no cross, ai, quero testar beach tênis. Não, cara. Sim. Daqui a um tempo, você tem tempo pra se preparar pra isso e tal. Daí, o sarrafo dos pré-requisitos vem subindo e tal. Cara, você criou um ecossistema, assim, você... Cara, eu acho isso muito legal. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, né? Porra, discutindo sobre a ideia de ter dinheiro ou ter poder. Cara, isso daí você mexe, né? Não é uma vírgula, né? Você mexe as coisas de lugar. Porque afinal de contas é isso aí. Sim. Pô, começou com 100 e pouquinhos alunos, hoje tem... atletas hoje tem 800. Olha quantas pessoas colocam no calendário. Daí vem o Open um pouco antes, então o cara treina, ele se recupera, ele já começa a acelerar de volta pro CF League. Cara, muito inteligente. Não, e vai ficar bem legal mesmo, cara. O Open acaba, acho que na semana anterior da CF, então a galera vai estar já no hype, já vai estar bem. Bem preparados, né? Vai ser uma escadinha de preparação, acho que vale como preparação, assim, pra CF. O Open é o ponto ali pra temporada, né? Tal, acho bem importante, mas ela já tá. Se essa uma semaninha vai pra CF, já vai estar preparada, né? Fato. Pra participar, aquela movimentação nas boxes, cara. Então tudo favorece, assim, esse nosso mundo do cross, assim. E dos pré ali, requisitos, tem muita coisa que a gente faz ali, né? Que a gente foi meio precursor no sentido de testar. E trazer, não, vamos fazer, cara. Acho que vale a pena e tal. Então, assim, aqui no sul, cara, do Brasil, são poucos eventos que tem as nossas faixas etárias. Categoria AIDS, que olha pra essa galera, sabe? Agora tá começando a aparecer mais, né? Pegam ali, pô, vamos tentar. Mas, pô, que a gente abriu também não faz também tanto tempo, né? Acho que desde 2022. Pandemia 18, 19, pandemia 20, 21, desde 2022. A gente começou a abrir AIDS mesmo, né? Então agora, pô, Master 35, 39 até Master 50 mais, cara, dá pra contar nos dedos quantos eventos tem disso aqui. E digo a outra categoria, que a gente tá indo pro terceiro ano, adaptados. Exatamente, eu queria falar sobre isso. Mais nos dedos ainda. Pra abrir uma categoria dos adaptados, sabe? Pra trabalhar, porque, cara, eu acho que é bem legal. E não é questão de marketing, isso é questão de que, cara, eu queria colocar isso, foi um desejo pessoal meu lá atrás. Lá atrás, 2 anos atrás, 2023. Ou 24. 2024. Foi um desejo pessoal meu. Começou assim. Eu queria como batata, tira a empresa, não queria como batata, eu queria trazer os adaptados.
A experiência que a gente já teve na prefeitura, Sim. jogos adaptados do Juju que a gente já foi. Cara, então assim, cara, acho que é legal porque, cara, é meu. É mais ou menos isso. Falei que o time topou. Foi um baita estudo pra fazer, a gente tá evoluindo nisso ainda. Uhum. Nosso livro de regras agora tá bem melhor, por exemplo. Então tá muito mais direcionado pra galera poder participar e fomentar. Se não tiver isso, como é que a gente vai fazer essa galera participar, sabe? Uhum. Então, passando pelos adaptados, passando por categoria Ages, para as categorias que a gente trabalha, individual e quarteto. Tem os motivos de a gente ter isso, assim, sabe? Não ter Elite esse ano, ter somente individual RX. Para poder ficar mais claro para as pessoas poderem participar, poderem estarem se inscrevendo, né? Que a gente também precisa, né? Precisa de ter 800, 850. A gente quer sempre ter a nossa meta ali, é ter essa Claro. galera com a gente sempre. E os pré-requisitos serem lançados agora é justamente isso. É dar esse tempo pra galera poder treinar. Entendeu? Poder participar. Não, pera aí, eu sou ruim nisso, mas, cara, não, calma, Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. E o mais legal, cara, que daí com essa enquete que a gente fez, porque foi bem disso mesmo. Essa enquete dos Masters femininos, né? Só dos femininos que a gente não tava conseguindo chegar num consenso entre o time de Heads e com a gente no nosso grupo, se botava o Ring of Up, se não botava. Vai ter gente que vai fazer, não vai. Vai abaixar a inscrição, não vai. Vai dar categoria ou não vai. Eu falei, cara, e se a gente perguntar? Vamos conversar com eles. Cara, uma boa ideia. A gente lançou a enquete. E deu o que deu, que você acompanhou, a galera falou e votaram. Cara, eu recebi direct pra caramba, foi muito massa. Desde o teu, que a gente tá aqui hoje por causa do direct, né? Por causa disso. Foi bem legal, dei vários coaches, cara. Pô, mas não sei o que, as meninas, não, mas pô, pro 50 a mais, não. Não, que meninas é 45 mais. Vai até 45 mais, e os meninos vão até 50 a mais. Uhum. E as meninas, não, no 45 mais não, como é que eu vou fazer Ring Muscle Up, não sei o que. Eu falei, cara... Aí eu tava montando e eu comecei, eu falei, opa, tem uma coisa boa pra mim aí, novidade eu vou falar aqui também. O que a gente vai fazer, cara? Acho que eu te falei isso no áudio. Não sei se eu falei das clínicas. Vamos ver, né? Não sei se eu falei das clínicas. Não, eu falei. Daí, cara, o que eu percebi? Eu falei, cara, as pessoas que estão com a gente faz tempo estão com uma dificuldade. E eu não vou deixar elas na mão. Saca? Pensei comigo, como CF League. Falei, cara, não vou deixar elas na mão. Falei, meninas, não se preocupem. Eu fiz um story só sobre isso. Não se preocupem. A gente vai ajudar vocês a desbloquear o Handstand Walk e o Ring Muscle Up. Então, pode se inscrever, fica tranquilo. Novidades. Eu tô formatando, vou falar aqui pra vocês. O que a gente vai fazer? Vai fazer 2 clínicas, cara. Gratuitas. Mas só pra quem tá inscrito na CF. Então, se você vai ser nosso atleta e você tá com dificuldade, cara, fechou? Você vai. Claro, vagas limitadas, né? Não botar 800 pessoas, não dá, né? Mas vou fazer 2 clínicas, cara, uma em janeiro e uma em fevereiro. Provavelmente na HP, porque tem uma estrutura maior. Sim. Com as vagas limitadas, não sei quantas ainda, mas, cara, com coach específico disso, pra te ajudar a desbloquear teu HSP, teu Walk e o teu Ring Muscle Up. Exatamente, porque é onde eu tô maior dificuldade, cara. Então, velho, não tem problema não, venha. A gente vai fazer isso pra você melhorar, e claro, aí agora eu tô estudando, porque também tem dificuldade no pull-up, pode ter dificuldade em alguma coisa de LPO, enfim. A gente quer montar 2 momentos, 2 dias específicos, 4 horas cada dia, que a gente vai ajudar você a desbloquear a tua maior dificuldade. Claro, focado principalmente, no meu primeiro momento das vagas, eu vou focar nos meus masters. As meninas, principalmente, onde tem a maior dificuldade. Os meninos, cara, fazem tudo, velho. Os masters, não sei qual... Porque eu acho que é de força mesmo. Você que tem mais técnica, você pode até explicar aí. Dessa dificuldade maior no Ring Muscle Up, acho que é por causa de realmente força bruta, talvez, né? Mas assim, das meninas fazem, cara. Tem dificuldade do Handstand Walk. Então, velho, venha. A gente vai desbloquear. E também, né, no Handstand Walk das meninas ali, a quebra vai ser a cada metro, né? Então a gente vai dar, tem essa questão que a gente vai facilitar. Não a cada 3, por exemplo, né? Que daí fica mais tranquilo. Mas por quê? Pra evoluir junto. Vamos fazer, entendeu? Volume menor, obviamente, né? Mas a gente vai ter essas 2 clínicas gratuitas ali, cara, pra galera que tá inscrita na CF, pra ajudar nossos atletas, cara. Então, pô, eu percebi, sabe? Essa dificuldade. Bora, vem com a gente. Você não vai ficar sozinho nessa. Eu já fiz isso, cara. Fiz clínica gratuita para aluno meu e aluno de fora. Snatch, Clean, Ring Muscle Up e Hold. Handstand Hold primeiro. Acho que a pessoa precisa aprender a parar para ela entender que aquilo ali é um deslocamento para frente e não uma corrida trabalhada para chegar do outro lado de uma certa linha, né? Eu já fiz isso. Cara, é muito legal, porque você não pode se colocar numa posição de... Pô, por que não tem... vamos supor, por que não tem Ring Muscle Up? Pô, vocês não fazem, por que eu vou programar?
Aí fica aquele, eu jogo um tijolo do lado de cá do muro do vizinho, o vizinho joga de volta. Não tem, mas eu vou te ajudar a chegar lá. Exatamente. Daí a gente vê como é que esse negócio funciona, tá? Eu acho muito legal porque são questões emblemáticas, são movimentos emblemáticos do cross, que quando você pensa na logística e pensa no público, pô, é super legal ver a pessoa fazer 30 burpees para daí depois subir num remo. Não. É mais legal a pessoa fazer que seja 2 ring muscle up, andar 1 metro, pausar, andar mais 1 metro, pausar, andar mais 1 metro, pausar, voltar a fazer e fazer mais 2. É muito mais plástico, é muito mais bonito. Sim. Do ponto de vista de... Porque eu acho, né, e é muito bom a gente estar conversando sobre isso, eu acho que tem uma linha tênue entre você ver alguma coisa que é plasticamente bonito e que pode te motivar a fazer, do que ver alguma coisa... Pô, mas isso eu também consigo fazer. Mal e porcamente a pessoa consegue remar, mal e porcamente a pessoa consegue fazer um burpee, ou seja, pô, parabéns para tua equipe técnica dos workouts e tal. Eles têm que ser plásticos o suficiente para a pessoa que não vai competir quer ver a amiga ou amigo dele lá competindo. Sim. Pô, que legal, tá, não sei o quê. É o que a gente tava falando anteriormente do ecossistema. Porque daí o cara chega, e de novo, né? Eu entrei nesse negócio, mas eu não entrei formado. Eu fui depois pra faculdade e tal. Eu já fui treinar em locais que, tipo, olha, então vai ter 5 ring muscle up, 10 chest to bar e 15 pull-ups. Daí quem faz? Foi lá na Black Bison. Quem faz? Daí, tipo, puta, então peraí, vamos ver a tua estação primeiro, nego, e do outro cidadão que vocês fazem, pra gente ver a dos outros e tal. Acabou o workout, as crianças. É que eu sou velho, né? Por isso que eu falo criança. Mas a molecada vê, tipo, pô, como é que você faz? Então, o que a gente, como dono de box, quer, e aspecto técnico também, é que a pessoa fique o mais tempo no box possível. Esse tipo de ação, de ideia, faz a pessoa ficar mais tempo. Quanto mais tempo ela fica no box, maior a retenção dela como aluno e por aí vai. Tudo vai. Então a gente quer ajudar, cara. Acho que Muito legal. é dia nosso, assim, né? Da CF mesmo. Então traz a galera perto da gente e vamos junto aí. Tá com dificuldade, bora. Vamos fazer o possível pra ajudar. E é legal, cara. Vai ser um momento também de confraternização, pra se divertir junto lá. E, cara, quem que não quer? Pô, uma clínica lá, vamos lá, 4 horas. Dividida que você às vezes tem um investimento mais alto, assim, pra fazer. Você vai ter lá porque você tá inscrito comigo, você é meu atleta, né? Meu atleta da CF. A gente vai te ajudar nisso daí. Sabe? Claro, pode fazer outras, as boxes provavelmente vão fazer e tal, beleza, mas a gente vai ter esses 2 momentos, que é essa confraternização com o objetivo de melhorar o teu ring, teu HSPU no teu handstand walk, HSPU também, enfim, daí a gente vai, quem for da clínica lá, eu vou ter que ver como que vai ser o cronograma, mas vai ser bem legal, cara, tem gente informada, que entende do negócio também, acho que vai ser bem legal. Tá com a tua equipe formada disso já? Cara, já antes de ter a ideia, eu tive que conversar, né? Aí a gente tem a nossa head, Julia, que ela tem a formação do level 2 do RC lá. E tá recente agora, então você, acho que sim, cara. Aí, assim, daí eu conversei com ela pra saber a parte técnica, né? Assim, eu divido bem na minha cabeça a técnica, claro que o que dá pra fazer? Daí ela falou, cara, acho que 4 horas dá pra gente dividir 2 blocos de 2 horas, trabalha um, trabalha outro, e não sei o que, dá pra atender tantas pessoas, é viável, topo. Beleza. Então, assim, não tenho a equipe formada ainda, porque, assim, ainda não sei quantas vagas vou abrir. Uhum. Então, dependendo do número de vagas, eu preciso de mais gente, né? Então, Sim. assim, acho que 2 pessoas, a gente atende 30 pessoas. Então, 2 professores atendemos 30 pessoas. Foi mais ou menos o que ela me passou que dá pra fazer com qualidade, sabe? Então, eu tenho que pensar, vamos abrir 50 vagas? Então, se eu preciso mais, são 4 pelo menos, né? Pra ficar ok. Vai ser 100 vagas? Então, entendeu? Tem todo esse negócio que eu tenho que organizar ainda pra ver quem que vem. Mas é bom saber que você tem também. Vai um convitinho pra você lá. Claro, bom Pra prazer. trabalharem junto e passar lá. E daí, bom, daí vai ter que fazer aquele esquema, né? Grupo no ar, se organiza, quem vai fazer o quê? Daí a gente faz a parte organizacional, assim. Sim. Mas a ideia é essa, cara, é ajudar a galera. Então, em 2 momentos, pra quem não poder ir num dia, pode ir no outro, quiser nos 2, vai nos 2. E fomentar, né? Direcionar as vagas também e fazer a coisa acontecer. Basicamente é esse momento de... E tá próximo, né, cara? É road to the league, né? Basicamente a gente tem esse nosso contexto. Cara, esse ponto, porra, preciso me desculpar. Cara, sou muito ruim disso, velho. Cara, gymnastics
da CrossFit, IRC 1 e 2 e mais uns outros cursos, cara. Eu não me vendo. A galera reclama pra caceta. Porra, nego, eu devia fazer mais, não sei o que. Cara, tem. O dia que você precisar, se você precisar, me Pô, chama. valeu, cara. Bom, Mó- saber, mó bom saber, prazer. bom saber, cara. Deixa Mó comigo. prazer. Já está Ih, anotado. cara, o LPO com o Fernando Reis, LPO com o Torocti, LPO, porra. Porque como era ruim nesse... Cara, muito legal tu falar sobre isso. De repente até podia cortar essa parte do podcast. Tá anotado lá agora. Cara, como eu cheguei no esporte tarde e vim de marketing interno gravata, eu falei, porra, cara, esse negócio me tirou da depressão, cara. A empresa tava falindo, eu tava indo junto. Daí eu voltei pra faculdade e tal, não sei o quê. E enquanto eu estava na faculdade, eu falei, cara, eu preciso acelerar o meu conhecimento dessas coisas. Puta batata, cara, tem um monte de curso, tal, não sei o quê. Curso de programação, curso de LPO com 3 cabeças diferentes, curso de ginástica com 3 cabeças diferentes, para Nossa. ver como é que as pessoas pensam, tal, não sei o quê, para criar o meu método de fazer as coisas. Então, E conhecimento nunca é demais, não ocupa espaço, não pesa, né? não, Palavras do meu pai, já de não, tempos. cara, Então, justíssimo, né? tem uma chargezinha de um cara milionário, pelo jeito, com rios de dinheiro, assim, tá à morte, e aqui o cara, tipo, cara, pra esse lugar você não pode levar excesso de bagagem. Então, cara, é tudo que você tem aqui, cara. E que usa, cara. Então é bem, bem da hora, cara. Acho que vai ser legal. Como que a galera vai reagir a essa ideia? Vai, não, cara, eu acho super válido, porque fica muito fácil da pessoa reclamar de alguma coisa quando você não oferece nada pra ela de volta. Fala, não, tá reclamando, eu entendo a tua dor. Agora, eu tenho isso daqui. Sim. Topa. E assim, como você já se inscreveu pra esse negócio, eu tô te dando de graça. Sim. Daí o cara fala, caraca, vai lá, faz um trabalhinho, coloca lá o currículo da moça, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Pô, não vou aprender com o Zé Pinguela. Sim, não, é. Isso Pessoa também, que sabe o que tá fazendo. O CEO da tá? clínica lá não ser nada, é horrível. Pô, super Tem que legal. ter alguém que manja, né? Então tem que trazer pra somar. E é bom pras pessoas que vão dar aula também. A Claro, troca de aprendizado. Imagina, você vai ter um contato com uma galera que, sei lá de onde que vai vir. sim. Que pode vir de Santa Catarina, porque afinal de contas é um sabadão, pode fazer um bate-volta, Ponta Grossa, Maringá. Vem, fica aí. Então, assim, cara, eu acho que. Aí depende da demanda, né? A gente vai conseguir arrumar lá, mas vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Cara, a gente tava falando sobre isso e já trouxe pro outro aspecto. Quais são as dores que você vem acompanhando ao longo dessas 10 edições, assim? O que começou que já não existe mais e pode ser só aspecto técnico, como pode ser aspecto logístico, né? Para hoje em dia. Porque eu antecipo que algumas coisas são universais, porque o cara que tá no scale tá começando agora, ele não deve saber muito. Então, a dor é a mesma, o sujeito que sente a dor é que muda, mas algumas coisas devem ter evoluído também. Tem, cara, assim, da parte logística, o que mais mudou no mercado são a questão em relação aos materiais. Antes a gente tinha uma abundância muito maior de empresas fornecedoras de materiais. E hoje a gente tem são mais restritos. Né? Antes você tinha um patrocínio muito maior em relação a materiais, hoje em dia você tem muito mais aluguel de materiais. Então isso já dá um balanço bem diferente de investimento, assim, sabe? Sim. Então essa é uma dor. E não tem tantas empresas no mercado que tem tudo. Por exemplo, a CF usa 20 raias. Né? A gente tem poucas empresas que tem todo esse material para te alugar, porque é 20 de tudo, mais o aquecimento. Então é sempre uma logística, né? Vem carreta de 25 metros, 18 metros, lotada, 25, 22 toneladas de equipamento, cara, coisa. Então, assim, essa é uma dor da parte logística, né? Que eu enxergo que mudou no mercado nesses 10 anos, assim. Da parte dos atletas, eu entendo muito uma questão de estabilidade agora da quantidade de praticantes. Eu vejo que tivemos aquele boom e agora nós temos uma estabilidade nesse... Tô falando número mesmo, sabe? Se faziam, sei lá, 1.000 pessoas, tinha 5.000, agora tem 4.000, exemplo. Chutando, assim, sabe? Nesse patamar, nesse que eu quero dizer. Então você tem... isso que você permite com que você comece a observar tendências do mercado, de como que as pessoas estão preferindo os eventos, o que fazem elas se inscrever e optar por ir em eventos ou não. Então é uma dor que você sempre tem que estar de olho, né? A questão das categorias é a mesma coisa. Eu percebi um movimento muito claro em 2023 e 2024, onde a minha categoria Scale ela deu uma diminuída, a minha categoria Madura ela estourou. Ótimo. Porque as pessoas estavam mais tempo na box. Evoluindo. E nesse ano de 2025 foi muito bacana porque eu mantive meu número de amadores, só que aumentei exponencialmente meu número de scales.
em comparação ao ano de 2024. Cara, e aí percebo também uma questão de investimento das marcas, também é uma dor, mas já no contexto geral dos eventos, cenário econômico, também é sempre uma dor, em termos de investimentos financeiros mesmo, de grana. Que mais, cara, de dores? A questão de RH, sempre, né? O RH para trabalhar é um RH qualificado, de pessoas mesmo, desde a nossa escolha dos heads, graças ao bom trabalho, boas escolhas, a gente sempre foi super feliz na escolha dos nossos heads, pessoas bem competentes, e na escolha de todo mundo que trabalha, sabe? Judges, staffs, apoio, controle. É sempre uma dor porque a gente tem a gente usa, se eu não me engano, são 100 pessoas, cara, que trabalham na CEF. Só na CEF, né? 100 a 130, se eu não me engano. Então, é muita gente. Então a gente tem que fazer de tudo para ter essa galera falando sempre a mesma língua. Nossa cultura de atendimento, nossa cultura de posicionamento, sabe? De como você se tem uma postura na arena, como você tem uma postura com a nossa camiseta, porque afinal de contas você reflete a CF League. Então, tudo isso, sabe? Então essa é uma dor sempre constante, sempre. E a gente tem sempre que estar reforçando. A parte bem positiva também disso, cara, que a gente tem um time de judges e staffs que está com a gente já, cara, sei lá, 5, 6, 7 edições. Tem uma galera que adora estar lá e curte. Então a gente sempre tem uma galera, vamos lá, time titular, digamos assim. Não no sentido que vai arbitrar sempre, mas é um time titular que tá ali e que sempre ajuda a galera nova que tá chegando, que a gente precisa também formar novas pessoas. E assim, cara, todos os nossos heads eram judges da CEF. Entendeu? Então a gente tem uma premissa dessas. Tem pessoas muito boas, cara, que são de fora, que já pediram pra entrar e tal. E que a gente fica tentado, mas pô, a gente tem uma escadinha ali na CF e que a galera se doa ali, sabe? Se doa. E aquela pessoa que desponta, são muito bons, a gente olha e fala, cara, dá pra somar aqui, sabe? Tem pessoas que vêm conversando, pô, Luiz, Batata, eu quero, na edição que vem, eu quero estar mais próximo de vocês. E a gente vai, cara, porque tem gente que curte sensamento de antes, staff, pô, é da hora, adora aquele rolê, aquela muvuca ali. E tem gente que quer vir pro outro lado, então a gente sempre tá atento nisso, sabe? Então essa questão do RH também é sempre uma dor constante, mas que a gente consegue equalizar, pelo menos. A gente sempre consegue, pelo menos, resolver, assim. Então essas são as maiores dores que tem, cara. Isso é certeza. Cara, acho muito interessante porque, primeiro, do ponto de vista do atleta que vai competir, cara, isso tem muita cara de jiu-jitsu, de campeonato de jiu-jitsu, assim. Que o cara foi, ele era jovenzinho, ele foi na amarela, que era abaixo de uma certa idade, daí branca não tem, daí o cara foi na azul, daí o cara foi na roxa, daí o cara foi no marrom, daí o cara tá competindo na preta. Isso é muito legal porque você deve ter no teu controle pessoas que estão com você faz muito tempo. E é muito legal de você ver isso da porta do empreendimento para fora, assim como da porta do empreendimento para dentro. Muito legal você entre aspas, promover de dentro, né? A pessoa estava como judge, falou, puta, isso é uma muvuca que eu não quero. E tem uma galera que quer, o cara quer ser judge do chão, né? Do piso preto, e não o head judge da prova, né? Aí o cara fala, cara, é isso que eu quero mesmo, eu quero chegar na condição do head judge do piso preto. Agora, não, eu quero ir pro outro lado, eu quero ajudar a montar os odds, participar de outras coisas. Acho que é bem, bem legal, cara. Então, todo mundo legal. Ali é do time, sabe? Então, e uma coisa muito legal nossa, cara, a gente tem a galera específica de cada área. Então, assim, eu tenho meu time de heads. Márcio Narciso, Tatá, Júlia, Luísa e Elaine. 5. Aí eu tenho meu time do controle, head controle. Eu tenho a Jéssica, que é head controle, monto o time dela. Daí, no head controle tem pessoal dos recursos, pessoal do VAR, pessoal das súmulas, tudo que faz a parada rodar. Então nós somos setorizados, cada um cuidando da sua área ali. Sinergia, todo mundo se conversa, mas cada um tem a sua autonomia para as suas decisões, entende? E não é fácil montar isso. Ixi, não é. Mas hoje nós temos uma equipe que é bem coesa, assim. Então funciona bem. E a gente fala, cara, ano que vem a gente precisa de mais gente. Quem é que a gente vai chamar? Porque a gente notou que precisa disso. Ah, peraí, tem tal pessoa que já tá com a gente há 3 edições que tá bem afim e ela é capaz. Chama. Então, sempre de dentro. E vem porque você tem ali, né, cara, aquela galera que adora, tá ali, já cria aquela amizade e já sabe que vai te ver ano que vem. Sabe? Ano que vem também de novo, hein? Fechou? Tá tranquilo e vai. Então, e a gente sempre busca, né, cara? Busca alternativas, assim. E também, claro, né? Cada head tem a sua
A gente sabe também aquela galera que, pô, não dá mais pra chamar. Sabe? Porque mas não soma, né? Nem todo mundo casa, Sim. né? A ideia. Então faz parte. A gente põe lá pra saber se vier, a gente tira e tal. Então, assim, é normal, cara. Mas é uma coisa que é uma atenção constante. Né? É uma atenção constante. Duas coisas são atenções constantes. Atenção constante com o atleta e com o nosso RH. Sempre. Você testa os workouts antes de forma a ver potenciais problemas que possam acontecer e ver mesmo do aspecto técnico? Sempre. Cara, sempre. Os nossos heads testam. Eu não testo, mas os meus heads testam. Eu olho as filmagens, eles voam, mas eles que testam e tem um olhar bem crítico, cara. Então já teve muita situação que a gente montou um odd no papel, cara, animal, lendo, fazendo, nossa, horrível. Horrível, horrível no sentido de fazer, uma bosta, no sentido de quem tava vendo, horrível, sabe? E a logística, A provavelmente. logística, descarta, sabe? Tipo assim, sabe? Pensou ali. Então, todos são testados assim, testados e avaliados externamente, sabe? Pra ver se faz sentido. Porque, cara, tem gente que... vou dar um exemplo bem bobo, nego. A gente já fez uma prova, esse ano a gente fez, cara. Prova, sei lá, acabava com 19 box jump. Dos caras, cara, mas por que 19? O que eu vou fazer? Eu falei, cara, como é que você vai correr pra linha de chegada? Se você fizer 20, você vai acabar do lado da outra Do lado da de cá. caixa. Aí você vai ter que dar a volta, vai invadir outra raia. Como é que você vai fazer? Entendeu? Uhum. Então, cara, e não são todos os eventos que pensam assim, você entende? Sim. Aí você fala assim, então, é esse tipo de cuidado que nós temos. Acertamos 100%? Não acertamos 100%. Né? Na última edição de 2025 agora, a gente fez, pô, tinha barra, sincronismo de trânsito, mas tinha burp também. Não ficou uma coisa super segura, né, pro atleta. A gente sabe, cara, entendeu? Então, e assim, não tem problema de falar disso. Tem gente que esconde, né, uma falha. Sim. Então, a gente errou ali, cara. Tipo, errou no sentido, cara, não ficou ideal como a gente gosta de trabalhar, ficou perigoso. Entendeu? Então, beleza, já tá anotado. A gente não tem mais. Então, pra esse ano não acontece mais isso. Né? Então, são essas evoluções que a gente percebe. Opa, peraí, testamos, mas não visualizamos tal coisa. É raro acontecer, mas acontece. Então, aconteceu, já se melhora. Então, são várias coisas, cara, que passam assim e a gente sempre tenta minimizar os possíveis problemas que podem acontecer, a gente mitiga isso, o máximo que dá, o máximo que dá. E isso vem da experiência, né? Vem da experiência, vem da visão, vem da qualidade do organizador, da organização, vem do que você quer entregar, vem de você pensar no teu atleta como um todo, em tudo. O que ele vai ter, o que ele não vai ter, o que ele precisa, é perigoso, não é, faz sentido, não faz. Então, tudo isso a gente trabalha muito bem, assim, cara. É um cuidado constante. Essa visão integral, essa visão holística, essa visão global, cara, muito legal. Porque eu nunca vi na CF modinha que saiu em games. É o crisscross ou crossover double lander. É a oitavinha ou o pullover. Cara, é muito legal. Mas pra quem, né? e pouco tempo. Sim, exato. Você tá falando com 1% do atleta daquela modalidade, que são os caras que vão nos games. Você tem que ser muito bom para ser o último colocado nos games. Isso as pessoas elas não entendem. Exatamente. Daí, quando chega lá e coloca um movimento novo, um implemento novo, algumas empresas chegam e... não, vamos fazer na nossa próxima edição. A logística disso, o tempo do atleta se preparar, potencial lesivo que existe naquele movimento, eu acho muito legal porque vocês não se deixam levar pela modinha. É sempre um processo crescente nos pré-requisitos, mas é sempre alguma coisa que dá para você treinar fácil. Você não tem que... saiu o último bicicleta da Bike Erg da Concept, não tem no meu box, onde que eu vou arranjar isso? Exato. Sabe? Facilita muito o trabalho para a criação desse ecossistema que a gente tá falando há pouco. Total, cara. Isso me faz lembrar do Worm. Porque o Worm é uma coisa muito boa pra time, né, cara? Pra poder todo mundo fazer ao mesmo tempo. Mas, pô, nem todo mundo tem nos boxes também, cara. E quando você lança, os caras, não acredito, tem um Worm de novo. Fala, cara, mas não tem. Sim. Pô, você tem quarteto. Se não tiver um Worm bacana pra fazer, como é que você vai botar 4 pessoas pra fazer alguma coisa? Tem todas essas logísticas, entende? A gente consegue, obviamente, a gente consegue. Mas com o Worm fica legal, cara. E dá pra fazer várias coisas legais com o Worm. Claro. Cara. Então, assim, tem essas preocupações, assim, que olha, né, eu vou te falar, cara. Dá uma dor de cabeça, mas é muito massa. Porque quando você vê lá, velho, pô, galera elogiando e curtindo e adorando, esse é o nosso, sabe, pô, combustível, assim. E a gente, claro, você pegou um ponto, né? A gente é empresa também, né? Então, assim, o lucro é o que a gente visa.
A gente sempre vai visar lucro, não tem? Senão, como eu vou sustentar minha família? Não tem como. Claro. Mas a gente tem essa linha de, cara, vamos fazer o nosso melhor aqui também, porque todo mundo merece, acho que é justo o valor de inscrição, tudo mais, entregar um bom evento, entregar uma ótima experiência pra galera. Então é isso que a gente procura, sabe? E a gente procura ser diferente, né? Esse é fato. Eu acho que não teve, da minha pessoa não teve, não é nem acho, tenho certeza. Mas das pessoas que eu tive contato, ninguém nunca falou do preço da inscrição, e sim elas falam do valor da inscrição, porque é isso mesmo. Exato. Cara, você precisa entender que eu tenho um quarteto, eu tenho um judge por quarteto. Eu posso colocar um remo, uma bike, um ski erg e uma corda para fazer double under. Eu vou precisar de 4 pessoas para ver Exato. essas 4 pessoas. Então, não, eu acho que o público, se Deus quiser, ao ver isso aqui, vai entender um pouco mais a nuance, que era uma das minhas principais objetivos dessa nossa conversa, mas precisa entender que é gente, é hora, Sim. é cuidado e tal. Para isso, você chegar lá e falar, puta, não, eu investi X reais na inscrição porque valeu a pena. Total, cara. E essa preocupação mesmo, sabe? Porque nossa inscrição ela não é cara, ela é justa. Exatamente. Para o que nós entregamos. Se a pessoa quer fazer vamos dar um valor assim, vamos pagar 1,99 não dá, hoje em dia não é mais viável. Sei lá, 7 anos atrás, 1,99, você começava uma inscrição, ok. Hoje a nossa inscrição vai abrir quarta-feira agora, dia 5, é 289. O promocional no Teams é 309 no individual. Tem essa divisão, depois já aumenta consideravelmente. Mas por quê? É pela entrega, cara. Sim. Eu sempre falo, e a entrega não é só no kit ali do atleta, cara, uma camiseta bonita, sabe? Porque cara, tecido bom que é importante. O kit do atleta, ele é importante, não tô dizendo isso. É uma camiseta bacana, recebe uma sacola, algum brindezinho do patrocinador, mas não é isso que define, cara. Saca? Agora, assim, aquilo que eu digo, você prefere receber um kit do atleta super recheado e você não tem ambulância no teu evento? Exatamente. Sabe? Então, assim, é aquela história, sabe? Então, a entrega que você quer receber, isso tem um custo. Então, por exemplo, eu falo da CF, a questão puxar pelo da segurança. Cara, eu tenho 2 ambulâncias, não tenho uma. Tenho 2. Se tiver que remover, uma fica, não preciso parar o meu evento. Sabe? Eu tenho uma equipe de limpeza, cara, que são 10 pessoas pra trabalhar e você vai lá e você tem banheiro limpinho, 100%. Cheiroso, na medida do possível, né? Porque depende como tá lá, mas, cara, sempre cheirosinho, limpinho. Então, praça de alimentação, minhas barracas estão todas lá com RT, engenheiro, cara, é muito detalhe. Todo mundo tem seguro, cara. Se você tem risco lá, você tá segurado. Você vai me acionar, pô, eu tive isso, então tá bom. Então o seguro vai te ajudar, sei lá, torci meu pé, vou ter que fazer alguma coisa. Tem uma verba do seguro que é pra isso. Você entende? Então, assim, tem vários detalhes, cara. Desde uma arquibancada bacana, você termina a timeline, pô, a gente tem o tablado de chegada. Tem gente que tenta fazer por cima e não consegue, mas enfim, tem, cara, vários detalhes pra fazer isso acontecer, pra ter uma entrega. Então isso tem um valor. Tem investimento pra você fazer, você tem prova de qualidade, você tem judges de qualidade, tem erros, mas os judges não são bons, nossos staffs, o equipamento, o visual, a tua camiseta, o tecido, tecido dry, tecido poliamida, não sei o que, tá? Cara, tudo isso influencia, sabe? Sim. Então daí você vê meus judges, meus judges tem toda a alimentação pra eles, você tem que tratar bem essa galera. Claro. Os eventos de cross, cara, tem uns... o dia inteiro. Total, e tem os eventos de cross que estão morrendo por quê? Porque não tem judge, não tem staff. Eu vi um post esses dias que os eventos estão acabando por quê? Porque não tem RH, porque ninguém quer mais trabalhar. No sentido de... Mas daí passa por vários setores. Tem a culpa do organizador e a culpa do atleta e a culpa... dos dois, no caso, seria. Do quê? O organizador. Cara, você não dá estrutura mínima pro cara trabalhar. Você não dá comida boa, você não dá uniforme bom, você não dá tempo de descanso. Como é que o cara vai render 12 horas arbitrando o cara com repetição? Aí você tem a culpa dos atletas, que vai ter que xingar pra um cara que tá fazendo uma coisa que é o hobby dele, e é o teu hobby também. Aí você vai ser totalmente desrespeitoso com esse cara, porque tá ali, porque ele errou, tem uma corda, cara. Pô, faz o recurso e arruma, você entende? Então... E a gente faz ao contrário, a gente capacita essa galera. A gente dá uma estrutura, cara, e isso não preciso nem eu falar aqui. Pode falar com qualquer dia de nosso. Nenhum deles vai reclamar, cara. Tenho absoluta certeza. Podem reclamar que, cara, trabalha, porque exige, mas tem descanso também. Mas, cara, eles têm café da manhã, tem lanche da manhã, tem um baita almoço. Cara, pô, comer horrores, cara. Lanche da tarde, coisa gostosa. Pô, M&M's, pô. Quem não gosta, cara? Docinho. Doideira, cara. É verdade. Pô, você ganha camiseta, ganha bermuda. Sim. Então, assim, a gente trata bem porque esses caras são fundamentais, cara. Você entende? Eles não são mais um. Esses caras, o campeonato não anda. Isso, cara, isso é de tempos que a gente faz, sabe? Tipo, não é de agora, isso é de tempos.
Esses caras são super importantes. São peças fundamentais da engrenagem. Então, meus 20 que vão entrar na bateria sob a supervisão dos meus heads são os caras do momento. Esses caras têm que estar bem concentrados, alimentados, hidratados, felizes ali. Pra julgar você. Claro. E eles não estão ali pra ferrar ninguém, né? Eles estão ali pra Muito curtir. pelo contrário. Os caras que vão de staff, se divertem, ficam dançando, lá depois voltam, brinca com a música. Cara, essa é a alegria. Isso é o espírito do cross, cara. Exatamente. Então, isso que eu acho massa, sabe? Então a gente tem esse cuidado. Porque é fundamental. Né? E você tá lá pra ajudar o teu dia a dia, né? Então você como atleta, digamos assim. Sim. Por isso que eu falei que no início eu achei que melhorou muito, cara. Hoje essa... Tem ainda algumas coisas de desrespeito? Tem, mas são bem menos do que era antigamente, sabe? Hoje é mais fácil você... A conscientização de que, cara, peraí, se eu não tô marcando, tô deixando meu dia em dúvida. Se eu não deixar em dúvida, vai dar rap. É um ponto. A outra coisa, se depois eu entro no recurso, cara, não adianta eu esbravejar com o cara aqui agora. E se eu ficar falando com ele agora, eu vou perder minha prova. Fato. Então, deixa eu fazer, eu termino a sempre foi prova. meu raciocínio. Aí depois eu tento chegar e ver, deu ruim, não sei o quê. E, cara, tem meus heads lá. Pô, tenho 3, 4 heads na arena, cara. O head que é o cara que vai chegar e falar, não, pode dar rap, tá certo, isso aqui que vai ajudar naquele momento de dúvida que pode ter do judge, sabe? Então, pô, cara, é a faca que eu queijo na mão pra tudo acontecer bem. Cara. Só que exige um esforço, planejamento e investimento. É experiência. Sabe? É experiência. Isso faz total diferença. Um dos meus últimos campeonatos era Bar Muscle Up e Clean. E pra variar, o ginástico tava bom, mas a carga tava meio pesada pro veinho, tá? Cara, eu me lembro, o head judge veio, ele ficou do lado do judge, ele não gritou, ele não falou nada. Cara, é o que você dá, é impressionante que é o que você recebe. O cara veio, ele subiu o headset dele, ele colocou a mão na boca, ele cruzou o braço, falou assim, nego, o pé tá subindo um pouquinho, a próxima eu vou dar no rep. Tava no meio do negócio, era um 7, eu acho. Tava no 3. Daí eu, 4, 5, 6, parei lá em cima pra descansar um pouco, falei, tá bom assim? Sem gritar, sem nada. Ele falou, ok. Deu as costas e saiu, tipo, eu nem vou ver a última rep. Desci, fiz, pulei lá, fui, corri, fiz, tá, não sei o quê. Acabou, fui lá falar com ele. Falei, cara, velho, obrigado. Sim, porque é isso, né? Não estava me tirando da concentração do que eu estava precisando fazer, foi extremamente delicado, sutil na abordagem, não teve grito, não teve nada, tá, não sei o que. Ele falou, cara, mais uma dessa eu vou dar no rap, o pé tá passando. Sim. Daí eu falei, beleza. Aí comecei a segurar, tranquilo. Sim. E as coisas foram embora. E acho que isso que a gente quer, né? Essa conversa, claro, nem sempre na hora é, como é que eu vou dizer, tranquilo de falar com tanta calma, né? Às vezes tem que falar, não, para, muda, porque senão já vai dar money no rap. Mas é sempre no limite do contexto, né? Então a gente procura, cara, e isso passa por organizar tudo pra eles, assim. Então você tem que ter, porque isso faz parte, né? Você quer ter evento de qualidade, cara, você tem que fazer isso. Você tem que olhar pra todos esses aspectos. Você não pode botar a galera que vai ficar com você fazendo evento rodar sem conforto. Então, cara, é onde você tem que investir uma grana ali e é isso, cara. Não tem muito o que falar. Você consegue exportar o CF? Alguém já veio te procurar? Já vieram, já. Mas, cara, a gente consegue, mas não. Sabe? A gente não quero. Cara, por isso, sabe, o nosso CF, ele é o CF, cara. É nosso, sabe? Não batata, é nosso, do sul aqui. Pode ser nacional, né? A gente tá querendo crescer para isso, nessa questão de abrangência nacional. Mas ele é uma edição no ano, cara, Curitiba, março. Estamos aqui. Para você, só tem que vir, entendeu? Para levar para outros estados, outros eventos, tentar montar, cara, é uma logística que ainda, nunca diga nunca, né? Mas ainda não faz o sentido para nossa empresa. Porque demanda investimento, demanda estudo do local, não é simplesmente chegar lá, porque hoje em dia, na maioria dos locais já tem os eventos que são os CFs de lá. Uhum. Então, vamos dizer assim, Centro-Oeste já tem o Spunk Games. Norte e Centro-Oeste também tem Monstar, Goiânia. São Paulo já tem mais, né? O Ordination, tem Caveira que voltou, mas o mais expressivo ainda hoje é o Ordination. Uhum. E tem os eventos menores dentro dessas regiões. Nordeste, que eu não me lembro quem que seria lá mais representativo da região Nordeste. E aqui pro Sul, a CF. Então, assim,
Aí você tem que chegar e saber onde você vai entrar, vai brigar. Às vezes tem que entender se o mercado tá saturado, se não tá, uma época do ano. Então a gente tenta. Porque é negócio, né, cara? Você tem que dar um tiro pra você não levar prejuízo, né? Claro. Então, que nem a gente fez o BC Games, foi legal? Foi, mas financeiramente não foi positivo. Tentou fazer o Advale esse ano também em Santa Catarina, cancelei, não deu boa. Então você tem que entender. Agora, fiz a The Hero, que é o nosso novo produto, né? Corrida fitness, né? Tá massa. Então, você sabe essas leituras para você conseguir fazer o seu evento e entregar. Mas, cara, mas assim, o que faz ficar mesmo, nego, é a entrega e a qualidade para vocês, entendeu? Para nós, atletas, para os atletas ali, cara, pro teu público. Quanto mais você consegue entregar uma excelência que ele vê esse valor e que você se esforça de verdade para isso, quando você vai ter teu retorno. De todos os lados, cara. Marcas, patrocinadores, a entrega, a procura, sabe? Então, assim, eu acho bem importante a gente manter a nossa característica. A gente não gostaria de perder, sabe? Porque pro Brasil já tem TCB, cara. Claro, pra uma elite. Sim. Isso é verdade. Mas o TCB já é nacional, né, cara? Eu adoro fazer parte do TCB. É meu segundo evento, digamos assim, né? Tô desde 2018 lá também. Então, pô, já pegamos as 4, né? 5 regiões do país. Tá, tem todo aquele movimento agora, classifica pra Copa Sur. Animal, cara. Mas eu acho que isso vale para a galera que são os atletas que valem dinheiro, elite mesmo, entendeu? Pra gente fazer uma coisa assim que rode pra skate amador e tal, eu acho que perde um pouco o sentido, porque, pô, você tem a tua galera da tua região lá, sabe? Tipo, eu falei, Span Games, Monstar, tem gente do Sul, tem isso aqui, taraná. Então, já tive propostas, a galera já quer, assim, sabe? Fala, não, gente, não, tá bom aqui, tá tudo certo. Estamos aí, vem aqui, tá tudo tranquilo, tá de boa e tal. Mas, cara, nunca diga nunca, né? Sim. Às vezes pode vir um aporte aí, alguém que tá muito afim também de ajudar. E a gente estuda, né? Isso é fato, cara. Isso é fato. Não, porque é tão amarradinho que as pessoas que têm interesse em fazer eventos em outras regiões devem ter olhado assim, tipo, porra, em vez de querer competir com esse cara, vou chamar ele pra fazer junto, né? Cara, mas muito legal. Sempre tem, cara, uma troca de ideias, assim, umas sinergias, assim, mas tem coisas que é inerente nossa, né? Então, a gente observa, né, também como são os outros eventos nas outras regiões, até porque varia muito o valor de inscrição, varia entregas, a percepção do que é bom, do que não é, entende? Então, varia disso cara, de estado pra estado, assim, bem doido mesmo. E a gente também é legal, porque a gente sofre, né? A cobrança com a gente também é alta, né? Porque a gente... Isso me falaram, né? Isso não sei quem que me falou agora, cara. Eu acho que foi o Igor do Máquina. Ele falou, porra, Batata, vocês ditaram uma regra de régua de evento que agora vocês mesmos têm que bater tua régua, cara. Senão, você também já cai, assim, sabe? Então, um exemplo foi do ano passado, que a empresa de materiais não foi, assim, não foi um acerto muito grande, cara. A gente sofreu um pouquinho. Daí a galera já falou, pô, Batata, tá diferente esse ano, né? Mas... Sabe? Mas não é aquela, pô, peraí, tem o nosso padrão. Então, é algo que sempre a gente tem que buscar, velho. Também é difícil. Como você criou esse ecossistema, uma vez vai. 2 vezes, sinal amarelo. 3 vezes, cara, não vou mais. Exatamente. É aquela banda que você gosta, que fez aquele CD que você comprou na época que comprou o CD. Cara, legal. 4º CD. 5º, 6º já não... Já discuta, vai só quando de vez em quando. Então é isso. Daí escutar que a gente tem, né? É aquela melhora contínua que a gente fala, né? Sim. Então, pro ano 2026, a gente tá fechado com uma empresa super bacana ali, vai ser bem da hora, bem porreta. E novidades, né? A gente vai fazer outras coisinhas diferentes. Né? Cara, sempre uma coisinha ou outra, né? Claro. Até vai segurando as ideias, né? Pra sempre ter novidades, não acaba. Tá que nem montadora. Pera aí, eu vou mudar só um pedacinho do design do carro, que se eu fizer tudo ano que vem, como é que eu vou inovar ano que vem? Não tem como. Bacana. É bem isso, cara. Muito legal. Massa. Pessoal, esse foi o papo com o Luiz Otávio. Luiz Otávio, vulgo Batata, uma figura ímpar. A gente conhece ele já faz um tempo, como vocês puderam ver. Batata, tem alguma coisa que você queira falar aí, velho? Alguma coisa que faltou? Cara, eu quero agradecer, né? Quero agradecer o espaço aqui no Nego Podcast. Quero agradecer principalmente, cara, a galera que faz parte da nossa comunidade, né? Todos eles, todos. Desde os nossos atletas, nossos fornecedores, a galera que trabalha, porque a CF é feita com todo mundo, cara. Então, assim, e pra gente ano que vem vai ser bem emblemático, porque, cara, nego, são 10 anos, cara, de CF League. Pô, eu tinha 30 quando começou, sabe? A família de uma galera mudou. Sim. O cross mudou. E, assim, são poucos eventos no Brasil que tem essa marca.
De verdade, cara. São poucos eventos no Brasil que tem 10 anos de história. Eu me arrisco a dizer que são uns 3, cara. E nós, o TCB e o Monstar. O TCB Monstar tem 10, mais de 10, o TCB mais de 10 também, porque eu comecei em 2014 e a gente aqui com 2016. Então acho que são poucos que eu conheço assim que, cara, que tem 10 anos de história, crescendo, fazendo essa diferença na vida das pessoas. E agradecer porque, cara, a gente monta junto. Isso eu sempre vou dizer. É sempre a gente com os nossos atletas. Sempre escutando, ouvindo e o crescimento é mútuo. Sempre. Então esse agradecimento, cara. Se a gente tá chegando em 10 anos com sucesso, é devido a todo mundo participar, tá todo mundo junto. Então, a gente procura sempre seguir assim. Então, acho que vai ser da hora. Show de bola. Onde que o pessoal te encontra, Batata? Nas redes sociais? Segue a gente lá, CF League, né? A CF_League, que é a do campeonato, e o meu é luizotavio.batata. Pode seguir lá, sempre vai ter as coisas em relação aos eventos, a gente lá, a gente vai postando as novidades e tá sempre junto aí. Então, acho que é Show de bola. Cara. Pessoal, como vocês puderam ver, não é pouca coisa, é dentro da arena, é fora da arena o que acontece. Como é que eu faço para evoluir para o próximo processo? Como é que eu faço para atender as pessoas que estão vindo comigo? Como é que eu faço para criar esse ecossistema? Cara, muito legal, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.